Tudo é duplo, tudo tem dois polos e tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Como observamos na primeira lei do mentalismo, todas as verdades são neutras ou meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. A lei da polaridade ou dualidade revela um e o outro, ou seja, a própria dualidade, o oposto representando a chave de poder no sistema matemático hermético. Mais do que isso, os opostos são apenas extremos da mesma coisa. Tudo se torna idêntico em natureza. O polo positivo e o negativo da corrente elétrica são uma mera convenção. O claro e o escuro também são manifestações da luz. A escala musical do som, o duro versus o flexível, o doce versus o salgado, o amor, o ódio, são simplesmente manifestações de uma mesma coisa, diferentes graus de sentimento. A lei da dualidade é expressa na cultura chinesa através do Yin e Yang, seguindo a mitologia própria chinesa e entregue por ela por uma cobra que desceu do céu e que é o conhecimento da dualidade do bem e do mal, que a cobra trouxe isso. Acredita-se que esse seja o fruto do conhecimento do bem e do mal, citado no Gênesis da Bíblia. E muitas outras leis universais também podem ser constatadas no estudo do Yin e Yang. Se nós formos interpretar Gênesis 1:1, diz: no princípio criou Deus céus e terra. Não diz que criou primeiro o céu ou depois criou a terra. Foram criados juntos. Aqui a manifestação da lei da dualidade, ela acontece já logo no primeiro versículo da Bíblia. Céu e terra juntos. O céu representando energia e a terra representando matéria. Tudo se condensa a partir dessa lei. Ou seja, software, hardware, alto, baixo, gordo, magro, seco, molhado, dentro, fora, positivo, negativo, inclusive serviços e produtos. Serviço é energia, produto é matéria. E para que você seja visto, o ser visto, é necessário o serviço, que é servir. Quanto mais você serve, mais você é instrumento e mais visão você vai tendo do todo, da compreensão. Para crescer na parcela de participação em vendas de um determinado mercado, seja ele qual for, o primeiro passo é ser visto. E para ser visto é preciso conquistar a memória e o coração, que são dois aspectos também da lei da dualidade. Memória representa o aspecto racional e o coração o aspecto emocional. A lei da dualidade também pode ser usada junto à lei do gênero, que é macho e fêmea. E nós vamos estudar essa lei daqui a pouco. Porém, energia e matéria é a composição básica da vida. O homem foi criado a partir desta lei, da lei 10, que é a lei da dualidade, e da lei 12, que nós vamos estudar logo em seguida, que é a lei do gênero. Baseado nisso, nós temos céu e terra, ou seja, energia e também matéria, energia e unidade, A terra é uma unidade composta por energia. A energia, nós já estudamos aqui, mas vale salientar, é a capacidade de causar a mudança ou de fazer o trabalho, está sempre em movimento. O calor que aquece, a luz do sol, a luz das estrelas, a própria luz da lâmpada, o combustível do carro, tudo isso são formas de energia. Todas as substâncias que formam os materiais que encontramos na Lua, na Terra, nos outros planetas, nos seres vivos, nos alimentos, nos objetos, são formas diferentes de matéria. Todos os seres vivos são feitos de matéria que precisam de energia para que a matéria funcione, seja ele um planeta, uma bactéria, um automóvel ou o próprio ser humano. E quando se trata de ser humano, cada humano é único, uma unidade. Por isso o eu. Eu não é nada mais, nada menos do que energia e unidade. A unidade, que é a matéria composta por energia. Se você se olhar no espelho,
você vai observar a sua matéria. O ambiente que o rodeia está cheio dela. Observe as coisas que você pega. Observe o lápis, o caderno, a caneta, os alimentos, as coisas que você pode ver, a lua, as estrelas e as coisas que você também pode sentir, que é energia, vento, ar, a brisa. Se você colocar alguma dessas coisas em uma balança, todas elas possuem uma quantidade de massa. E tudo que é medido é a matemática exata, que é um padrão pré-estabelecido pelas leis universais. E todas essas coisas, observáveis ou não observáveis, existe quantidade de medida. E essa medida ocupa lugar no espaço. Por isso é chamado de matéria. Tudo que ocupa local no espaço e tem massa é a matéria. E matéria nada mais é do que a energia condensada. A matéria tem o seu efeito visível em estado sólido, líquido, gasoso e também plasmático. E existem dois tipos de matérias: a matéria simplificada e a matéria complexa. A simplificada atendem às necessidades e as complexas atendem aos desejos. Vou dar um exemplo de matéria simplificada. Uma sandália, um chinelo. É uma matéria simplificada que atende uma necessidade humana, porém ela é sólida. Um outro exemplo de matéria em estado líquido e simplificado é a água. E quando você transforma isso de forma complexa, você tem o estado gasoso, que no caso é o refrigerante, ou plasmático, que no caso é o sorvete. E aí você tem tanto produtos tangíveis quanto intangíveis no seu estado de matéria e energia. O que se pode tanger, que é tocável, né? Sensível, tocável, perceber pelo tato, corpóreo, palpável, e o que não se pode tanger, não se pode tocar, é intocável ou não tem percepção pelo tato, impalpável ou incorpóreo. Mais à frente nós vamos nos aprofundar mais acerca de produtos e serviços. Porém, vamos falar do momento da criação de céu e terra na lei da dualidade, trabalhando a criação do homem. Em Gênesis 1:27, diz que criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem possui 4 versões. Assim como Deus tem várias versões, por isso a palavra é Deus com S, que é plural. Por isso existe trindade. E não entrando no campo religioso, mas no campo científico, a ferramenta das 4 versões do eu focaliza 4 partes do processo de desenvolvimento humano no campo do pensamento. Então a gente pega essa 10ª lei, que é a lei da dualidade, e une ela à primeira lei, que é a lei da mentalidade, formando assim crenças, comportamento e também possibilidades. A primeira lei é a lei da mentalidade, ou a lei do mentalismo. Ela é a matriz do pensamento, é quem você é, ou seja, a sua essência ou essência, o seu primeiro eu. Em seguida, você, como energia, tem que ser único, e essa unidade se torna matéria, e uma matéria que vibra a todo momento. E aqui entra o seu segundo eu na lei da vibração, que é o seu perfil de filtros mentais, quem você pensa que é. Aqui entra as crenças e arquétipos que serão estudados mais à frente. Depois nós temos uma terceira versão, que é a lei da causa e efeito, que são os hábitos ou o comportamento, e que está muito ligado também a quem as pessoas pensam que você é, que é o seu eu sou. E tem muitas crenças limitantes aqui que serão tratadas ao longo da jornada. E por fim, nós temos a 4ª versão, baseado na lei da compensação e do comportamento e das possibilidades, que é o quem você quer ser ou se vender, que é o eu vendas, muito ligado às suas habilidades. E claro, mais à frente estudaremos e nos aprofundaremos em cada uma dessas versões do eu sensa, eu crença, eu sou
e o eu venda. Por enquanto, vamos ficar apenas na energia e unidade trabalhando o seu eu. Quem você é? Nós temos uma passagem bíblica em João 14,16 que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe uma verdade. E essa verdade gera uma vida. E você é uma vida. Você é a vida vindo da verdade. Sem querer te converter a nenhuma religião, a nada aqui, o seu essência está no meio, no centro de Deus. Quando você une a palavra Deus, o S representa muita coisa, né? O que é sagrado, algo que merece veneração ou respeito. E o que é sagrado? Sagrado é tudo, é o todo, né? O todo é sagrado, tudo é santo. E o D é o que é divino, ou seja, o que está acima do entendimento, algo sobrenatural, a primeira lei. E tem o eu no meio, que é a energia e a unidade. O E é a força energética que todos os seres possuem, e o U é a unidade, as células que convertem a energia em matéria. É apenas isso que existe em todo o universo. Somente existe isso. Leis. E todas essas leis governam tudo o que existe. É isso.